Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar início ao estudo da criminologia, essa disciplina que vem cada vez mais ganhando força e chegando como disciplina autônoma, sendo cobrada nos concursos públicos, notadamente da Defensoria Pública, né? Sendo previstos aí nos editais, né? A gente tem agora o edital da DPE do Rio, da DPE de Minas, onde está previsto ali a criminologia, né? Bom, antes da gente dar início ao estudo da criminologia, eu quero deixar alguns avisos aqui pra vocês muito importantes. O primeiro deles é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Twitch, onde estou fazendo lives diárias. Uma live de manhã, das 7 às 7h40, 7h30, 7h40, né, dependendo ali do nosso ritmo, onde estamos fazendo leitura de livros. O livro da vez é esse livro aqui, Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, da Vera Malaguti Batista. A gente faz a leitura diária, faz alguns levantamentos, algumas reflexões, e a ideia é que ao final da leitura desse livro, a gente fazer um debate sobre o que foi discutido neste livro, né? E a tendência é que, acabando esse livro, a gente começar outro. Então, vou pedir também para que me sigam no Instagram, @landinletícia, vou deixar aqui embaixo também o link no Instagram, para que vocês possam trazer a sugestão de vocês para próximos livros, né? De leitura, para que a gente se motive aí, lendo juntos e trazendo discussões, reflexões, porque cada um tem uma visão, né? Eu leio e vou ter uma visão, uma crítica, você lendo vai ter uma outra crítica, então a gente poder fazer essa interação para junto aprendermos e junto aí adquirirmos conhecimento. E também estão tendo lives, às 9 horas da noite, né? São lives diárias, né? Mas depende aí de várias circunstâncias, então por isso peço que me sigam aí no Instagram, @landinletícia, para ficar por dentro. E nessas lives noturnas, a gente trata de temas recorrentes em concursos públicos, né? Notadamente Defensoria Pública, trazendo 3 disciplinas por dia. Então siga lá no Instagram para ficar por dentro disso também, aí na Twitch também. Bom, então vamos lá, né? Na aula de hoje, nós vamos começar as considerações iniciais da criminologia. Então, olha só, primeiro, a criminologia, ela é uma ciência, tá? Ela é uma ciência que estuda a criminalidade. Bom, a criminologia como ciência foi exposta por César Lombroso. Entendem que em 1879 foi a primeira vez em que se utilizou o termo criminologia e que a pessoa, né, que teria utilizado o termo criminologia pela primeira vez, lá em 1879, teria sido o antropólogo francês Paul Topnard. Porém, foi em 1885 que a gente teve o reconhecimento oficial desse uso do termo criminologia pelo italiano Raffaele Garofalo, que em 1885 ele utilizou o termo criminologia como título de seu livro, de sua obra, intitulada A Criminologia de Garofalo, tá? Então, isso é muito importante, eu vi questões de concurso trazendo essa situação, né? De que, falando que você tinha que assinar lá a afirmativa correta e falava lá que o termo criminologia foi utilizado pela primeira vez pelo antropólogo francês Paul Topnard em 1879, mas que foi trazido ali à tona oficialmente pelo italiano Raffaele Garofalo, que utilizou o termo criminologia como título de sua obra, e A Criminologia de Garofalo. Então é importante ter isso em mente, né? Bom, a criminologia, ela apresenta aí como objeto de estudo, que a gente vai falar ainda nesse vídeo, como objeto de estudo, o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Claro que nem sempre foi assim, mas atualmente a criminologia, ela tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, tá? Já o direito penal, ele tem como objeto de estudo as normas penais, né? E o direito penal, ele usa como método o técnico jurídico, né? Ou seja, o direito penal, ele se situa no campo do dever ser. Já a criminologia, ela se volta ao fenômeno da criminalidade. A criminologia, ela vai investigar as causas da criminalidade, utilizando-se aí o método empírico, o método experimental, que a gente vai tratar daqui a pouco, né? Ou seja, a gente tem que o direito penal, ele se situa no mundo do dever ser, enquanto que a criminologia se situa no mundo do ser. Isso também são expressões muito cobradas, tá? Em provas de concurso público. Eu vi várias questões nesse sentido que você às vezes ia até por eliminação,
falava ali da questão da criminologia, conceito da criminologia, e começava falando, a criminologia se situa no campo do dever ser. Você já sabe que não é isso. Por quê? Porque a criminologia se situa no campo do ser. Quem se situa no campo do dever ser, utilizando aí um método técnico-jurídico, é o direito penal. Já a criminologia utiliza o método empírico, né, que a gente vai tratar daqui a pouco aqui neste vídeo, tá? Etimologicamente, né, a origem da palavra criminologia, desse termo criminologia, ele deriva do latim crimino, que significa crime, e do grego logos, que significa estudo. Portanto, criminologia é o estudo do crime, né? É claro que a gente não pode limitar o estudo da criminologia apenas ao crime, né? Mas a gente também deve levar em consideração as circunstâncias sociais, a vítima e o próprio criminoso, tá? Bom, em relação a essa etiologia criminal, né, situada aí, chamada de criminogênese, é muito importante também, porque trata aí em diversos certames, né, de concurso público. Eu vou trazer aqui pra vocês, eu vou ler junto com vocês o trecho desse livro aqui, Criminologia, Teoria e Prática, que eu super indico, do Paulo Sumariva, que ele trata da etiologia criminal, da criminogênese. Não, eu vou ler junto com vocês, a gente vai então compreender aí esse trecho. Por quê? Porque é um tema que eu vi também muito em questões de concurso público. Inclusive, eu não sei se nesse vídeo, mas acredito que no próximo, no final a gente vai trazer aqui algumas questões de concurso, né, para analisarmos juntos sobre esses temas tratados até então. Então, olha só. Etiologia criminal, criminogênese. A criminogênese é a parte da criminologia que estuda os mecanismos de natureza biológica, psicológica e social, através dos quais se projetam o comportamento criminoso. Para tanto, é necessário uma análise interdisciplinar de natureza sociológica, econômica, filosófica, política, médica e psicológica para sua conceituação. Então aqui a gente já vê o quê? A interdisciplinariedade, né, presente aí no estudo do crime aí da criminologia. Encontramos teorias que afirmam ser a criminogênese determinada pela estrutura física e mental do indivíduo. Outros valorizam a análise dos conflitos e a adaptação do indivíduo e suas relações com diversos grupos a qual pertence. Atribui a responsabilidade da formação do caráter antissocial às relações familiares defeituosas nos primeiros anos de vida. Existem também outros autores que relacionam a criminogênese à ação da sociedade sobre o indivíduo. Então, olha só, a criminogênese, a etiologia criminal, a origem, ela estuda os mecanismos de natureza biológica, psicológica e social, através do qual se projetam os comportamentos criminosos. Isso é muito importante, porque eu vi diversas questões de concurso trazendo essa questão, que você tinha que marcar a assertiva correta em relação à criminogênese, né, etiologia criminal, e estava lá falando que utiliza de mecanismos de natureza biológica, psicológica e social. Você sabe que esse é o correto, né, que a criminogênese utiliza então de mecanismos de natureza biológica, psicológica e social para analisar os comportamentos criminosos. Bom, e aí a gente precisa entender também a relação aí, a relação, né, do crime dentro do direito penal, dentro da segurança pública, dentro da sociologia. E aí a gente entra no conceito de criminologia. Então vamos primeiro entender como que o direito penal vê o crime. Então olha só, o direito penal apresenta aí, em relação ao crime, uma abordagem legal e normativa. Então, ou seja, para o direito penal, né, o crime, ele está aliado à lei. Ou seja, sem lei não há crime. Aliás, a lei é o limite do conceito de crime para o direito penal. Então, para o direito penal, crime vai ser o que a lei assim o define. Então, é importante entender, compreender essa questão. Para o direito penal, a lei é o limite conceituador do crime. Para o direito penal, o crime é o que a lei assim o define. Agora vamos entender o que é crime diante da segurança pública. Então, segurança pública e o crime. Bom,
Vou ler aqui um trecho com vocês. O segmento do Estado que cuida da segurança pública define crime sob um enfoque fático, como sendo uma perturbação da ordem pública e da paz social. Ou seja, para o segmento aí da segurança pública, o crime ele seria uma perturbação da ordem pública e da paz social. É um fato que perturba a ordem pública, desalinha a ordem pública e retira a paz social. Isso é crime para fins aí da segurança pública. E para a sociologia, o que a sociologia entende como crime? Olha só. Já a sociologia, com o olhar social, entende que o crime é a conduta desviada, sendo assim utilizados os critérios de referência para aferir o desvio às expectativas sociais. Desviado será um comportamento concreto, na medida em que se afaste das expectativas sociais num dado momento, segundo contrarie padrões e modelo da maioria. Ou seja, para a sociologia, o crime advém do meio social em que o indivíduo está inserido. Para a sociologia, o crime vai ser um comportamento distante, que se distancia das expectativas social daquele momento, daquela sociedade em que o indivíduo está inserido. Então, para a sociologia, a definição de crime vai depender do momento social e da sociedade que aquele indivíduo está inserido. De forma que, se ele se comporta de forma distante, né, das expectativas sociais daquele meio, daquele momento que ele está inserido, isso seria um crime. Então, para a sociologia, o crime advém do meio social em que o indivíduo está inserido. Vai depender das expectativas sociais daquele meio, daquele tempo em que o indivíduo está inserido. Bom, e aí a gente chega ao conceito de criminologia, né? Eu trouxe aqui para vocês um conceito muito trazido em concursos públicos, por isso que é importante a gente ler juntos, que qualquer material que você pegar aí de criminologia para concursos públicos, você vai ver essa definição trazida por Antônio Garcia Pablos de Molina. É um conceito muito trazido aí em certames de concurso público, então é importante a gente conhecer. Olha só. Antônio Garcia Pablos de Molina entende que criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estado do crime, da pessoa, do infrator, da vítima e do controle social, do comportamento delitivo, e trata de ministrar uma informação válida e contrastada sobre a gênese, dinâmica e variações principais do crime, contemplando-o como problema individual e social, assim como sobre os programas para sua prevenção especial, as técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e os diversos modelos ou sistemas de resposta aos delitos. E aí temos um outro conceito aqui trazido por Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pirangeli, que eles dizem que a criminologia é a disciplina que estuda a questão criminal do ponto de vista biopsicossocial, ou seja, integra-se com as ciências da conduta aplicadas às condutas criminais, tá? Então isso também é um conceito muito, muito importante, que eu já vi em diversos certames de concurso público, em questões que traziam ali a criminologia como do ponto de vista biopsicossocial, né? Então, sim, isso é realmente um elemento que se insere do conceito da criminologia. Então, é importante vocês entenderem que a criminologia é uma ciência empírica. Empírica por quê? Porque ela estuda através da experiência, do campo do ser e não do dever ser, como se ocupa o direito penal. É ainda uma ciência interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque ela faz uso de outras áreas do saber, como sociologia, antropologia, psicologia, medicina, etc. E ela se ocupa também do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social. Esses são os 4 vetores aí de estudo da criminologia, né? Vítima, criminoso, crime e controle social, tá? Bom, vou ler aqui com vocês também um trecho muito importante em relação ao conceito de criminologia, que é o seguinte:
Em suma, a criminologia é a ciência empírica e interdisciplinar que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, tendo como finalidade combater a criminalidade por meio de métodos preventivos. Vê o crime como um problema social, isto é, um fenômeno comunitário que envolve 4 vertentes. Então, olha só, a criminologia ela envolve 4 vertentes, que é o crime como fatos ilícitos reiterados na sociedade, o crime como causador de vítima à sociedade, o crime deve ocorrer reiteradamente por um período juridicamente relevante de tempo e no mesmo território. E, por último, que a criminalização de condutas deve incidir após uma análise detalhada quanto aos seus elementos e sua repercussão na sociedade. Então, esses seriam os 4 vetores aí da criminologia. Bom, até trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Vamos lá, esse primeiro elemento aí, vetor da criminologia, que seria a incidência massiva na população. Como assim? O crime, o fato para ser considerado crime, né, perante a criminologia, ele precisa ser reiterado. Por exemplo, roubo, furto, homicídio ocorrem diariamente aí, né? Você liga ali o noticiário na televisão, você vê a noticiação de um furto, de um homicídio, de um roubo, né? Então, ou seja, são fatos reiterados na sociedade. E aí a doutrina traz pra gente um exemplo de uma tipificação que seria um exemplo de crime que não possui incidência massiva, que é o crime de molestamento intencional de cetáceo, que está lá no artigo 1º da lei, número 7.643 de 1987. Essa tipificação, esse crime de molestamento intencional de cetáceo, ele surgiu porque um filhote de baleia que encalhou em uma praia lá no Rio de Janeiro foi molestado, né, por um banhista que introduziu um palito de sorvete no orifício de respiração do animal. Então, em situação disso, né, desse fato, que se originou esse crime de molestamento intencional de cetáceo. E aí a doutrina faz uma crítica, né, de que possivelmente, provavelmente, nunca se repetiu esse fato desde esse fatídico dia que deu origem, né, dessa situação que deu origem a essa tipificação. Mas, para a criminologia, então, para ser considerado crime, a gente precisa dessa incidência massiva na população, de que esse fato seja reiterado, né? Isso é um fato reiterado na sociedade. O segundo elemento, o segundo vetor aí da criminologia, que diz respeito a incidência aflitiva, ou seja, né, ao crime causador de vítima, de dor à vítima e à sociedade, né, ou seja, ter uma produção de dor à vítima e também à comunidade, né? Por exemplo, o homicídio ele causa dor e sofrimento nos familiares, na vítima e aflige também toda a sociedade, né? Causa um temor em toda a sociedade, causa uma dor em toda a sociedade, tá? E a doutrina traz pra gente como exemplo de delito que não tem incidência aflitiva o delito previsto lá na Lei 4.888 de 1965, que é o uso da expressão couro sintético, né? Ou seja, ali, o uso da expressão couro sintético não causa uma incidência aflitiva, não causa dor à vítima ou à comunidade. Então, é um exemplo aí de delito trazido pela doutrina que não tem esse elemento de incidência aflitiva. Mas para a criminologia, para se falar ali no crime, no delito, a gente precisa dessa incidência aflitiva, dessa produção de dor à vítima ou à comunidade. O terceiro elemento, o terceiro vetor ali da criminologia é a persistência em relação ao crime, né? É a persistência espaço-temporal, ou seja, a ocorrência do fato ser distribuída por todo o território nacional ao longo do tempo. Um exemplo disso é o homicídio, né? Tem homicídio aqui, tem homicídio em São Paulo, tem homicídio no Sul, enfim. É um delito que se estende, que se distribui por todo o território nacional ao longo do tempo. E o quarto e último elemento aí trazido pela doutrina em relação ao crime, né, para a criminologia, é a criminalização de condutas que devem incidir após uma análise detalhada quanto aos seus elementos e sua repercussão na sociedade, ou seja, o inequívoco consenso, né? Para esse quarto elemento, quarto vetor aí da criminologia,
precisa se dar a ocorrência de um consenso na população acerca da necessidade de criminalização, ou seja, a população entra em um consenso, a população consente ao fato de que, por exemplo, o furto, o roubo, o homicídio merece essa criminalização, a necessidade de criminalização. Então, necessitaria aí do consenso da sociedade em relação à criminalização daquele fato. Aí a doutrina até traz como exemplo aí o crime de posse ou porte de substâncias entorpecentes para consumo pessoal, que não tem aí, que teria aí, né, um duvidoso consenso, né, e caminha aí para uma possível descriminalização. Então, a doutrina traz aí como crítica esse crime de posse ou porte de substâncias entorpecentes para uso próprio, dizendo que nesse crime não haveria um consenso da sociedade, o que retiraria aí esse quarto elemento, esse quarto vetor da criminologia, que seria um inequívoco consenso. Para ser crime, precisa da ocorrência de um consenso na população acerca da necessidade de criminalização. Então, resumindo, temos aí 4 vetores, né, que a criminologia traz ao analisar o delito, que é o primeiro vetor, incidência massiva na população, ou seja, reiteração daquele fato na população, fato ser reiterado. Segundo vetor, incidência aflitiva, ou seja, produção de dor na vítima ou na sociedade. Terceiro elemento, terceiro vetor, persistência espaço-temporal, ou seja, o fato ocorrer, ser distribuído por todo o território nacional. E o quarto e quinto elemento, vetor aí da criminologia ao estudar o delito, é o inequívoco consenso, ou seja, é preciso que a ocorrência do consenso da população acerca da necessidade de criminalização daquele fato, tá? Então, esses são os vetores aí, que a criminologia trata ao tratar do objeto delito, tá? Então aí a gente conclui, né, o estudo do primeiro objeto da criminologia, que é o delito, né? Que é o delito. E aí a gente passa para o segundo objeto da criminologia, que é o delinquente, né? Bom, o entendimento acerca da figura do criminoso, do delinquente, ele vai variar no tempo e no espaço, né? O conceito ali, a perspectiva em relação, o entendimento em relação ao criminoso ou delinquente, ele não é o mesmo sempre, né? Ele muda de acordo com o tempo e com o espaço de sua análise. Então, eu trouxe aqui para vocês um esquema, né? Onde a gente tem a visão do criminoso, do delinquente, de acordo com cada uma das escolas. Isso é de suma importância para os certames públicos, porque já vi diversas questões de concurso trazendo esse aspecto. Você tinha que saber qual era o conceito de criminoso para a escola clássica, para a escola positivista, para a escola correcionalista, para a escola marxista. Então, é importante a gente entender isso. Então, vamos ver primeiro o que é o criminoso para a escola clássica. Para a escola clássica, o criminoso ele era um ser que pecou, que optou pelo mal, embora pudesse e devesse escolher o bem, respeitar a lei. Ou seja, para a escola clássica, o criminoso é um pecador. Por que um pecador? Porque ele rompeu com um contrato social, né? Ou seja, isso vem, né? Isso remonta ali do pensamento de Jean-Jacques Rousseau, né? Que propôs ali no seu livro Contrato Social, né? Jean-Jacques Rousseau fala do contrato social. Então, para o criminoso, para a escola clássica, o criminoso ele seria esse pecador que rompeu com o contrato social, ou seja, que podendo agir conforme a lei, escolheu agir contrário à lei, utilizando seu livre-arbítrio, tá? Então é importante saber isso. Para os clássicos, o criminoso é um pecador que contrariou, que rompeu com o contrato social. Já para a escola positivista, o criminoso ele era um prisioneiro de sua própria deformação patológica, ou seja, a escola positivista ela faz uma análise de um caráter biológico, né? Então, o criminoso ele seria um prisioneiro da sua própria deformação patológica ou de processos causais alheios, caráter social. Ou seja, para a escola positivista, o indivíduo, em muitos casos, ele já nascia criminoso. A escola positivista traz um caráter hereditário, né? Hereditário
para o criminoso. Ou seja, a escola positivista, ela entende muitas vezes que o criminoso já nasce criminoso. Isso seria um fator hereditário, tá? Então, resumindo aqui, os positivistas, eles criticam o viés dos clássicos, né? Criticam a escola clássica, dizendo que o livre-arbítrio é uma ilusão, porque a gente viu que para os clássicos, né, para a escola clássica, você tem a figura do criminoso a partir do livre-arbítrio, ou seja, ele faz uso do livre-arbítrio escolhendo infringir a lei, sendo que ele poderia escolher agir conforme a lei. Então, eles trazem o parâmetro do livre-arbítrio. Já a escola clássica, já para os clássicos, esse livre-arbítrio seria uma ilusão, estando ali no campo da metafísica. Porque para os positivistas, para a escola positivista, não é sobre livre-arbítrio, e sim sobre uma patologia. Para os positivistas, os criminosos, eles possuem uma patologia, tá? Então, seguindo essa linha de raciocínio, para os positivistas, os criminosos, eles possuem uma patologia, né, ou seja, determinismo biológico, hereditário, ou então eles foram influenciados por uma causa alheia, que seria o determinismo social. Então, os positivistas falam em determinismo biológico e determinismo social. Então, se vocês encontrarem essas expressões se referindo aos positivistas, está certo, tá? Eles tratam de determinismo biológico, entendendo o criminoso como uma patologia, como pertencente ali, um doente, né, que tem ali uma patologia, uma questão hereditária, ou também em relação ao determinismo social, que seriam aquelas pessoas influenciadas por uma causa alheia, tá? Então, para os positivistas, a maioria... Para os positivistas... Tá, desculpa. Para os positivistas, a maioria dos criminosos, eles já nascem criminosos, eles já nascem com essa patologia, tá? E depois nós temos ao criminoso, a figura do criminoso para a escola correcionalista, para os correcionalistas. Bom, para a escola correcionalista, eles tratavam o criminoso como um ser inferior, incapaz de governar a si próprio, merecendo do Estado uma atitude pedagógica e de piedade, né? Ou seja, para os correcionalistas, o criminoso era um débil, né? Cujo ato precisa ser compreendido e cuja vontade necessita ser direcionada. O próprio nome fala, gente, escola correcionalista, ou seja, vem ali como uma correção, como um instituto pedagógico. Então, para os correcionalistas, o indivíduo, o criminoso, seria um indivíduo inferior, deficiente, débil, que não consegue se determinar e que precisa, portanto, de uma atuação pedagógica do Estado, necessitaria de uma postura pedagógica por parte do poder público, tá? E por último, nós temos o criminoso sob o viés marxista, né? Sob o viés marxista, a filosofia marxista, ela aponta que o criminoso era vítima inocente da sociedade e das estruturas econômicas, criando uma espécie de determinismo social e econômico. Então, para a filosofia marxista, né, o criminoso, no ponto de vista da filosofia marxista, é uma vítima da sociedade. É o que a gente chama de determinismo social e econômico. Então, se vocês verem essa expressão determinismo social e econômico se referindo à filosofia marxista, está correto. Porque para Marx, então, para essa filosofia marxista, o criminoso é vítima da sociedade. Então, sintetizando, para os clássicos, o criminoso é um pecador, né, que rompeu com o contrato social. Para os positivistas, o criminoso, ele possui uma patologia, né, uma doença, ou então, que é o que a gente chama de determinismo biológico, ou então ele foi influenciado por uma causa alheia, determinismo social. Para os correcionalistas, seria o criminoso um deficiente, uma pessoa, um indivíduo inferior, um débil que precisa, portanto, de uma atuação pedagógica, educacional do poder público. E para a filosofia marxista seria o criminoso, um inocente vítima da sociedade, que é o que a gente chama de determinismo social e econômico, tá? Bom, depois a gente entra no estudo, né, do terceiro objeto da criminologia, que é a vítima, né? A vítima. Bom, a doutrina, ela traz pra gente 3 momentos históricos em relação
ao estudo da vítima, né? 3 momentos históricos importantes aí para os concursos públicos, que é: primeiro momento, idade de ouro da vítima. Segundo momento, fase da neutralização do poder da vítima. E o terceiro momento é a fase da revalorização do papel da vítima. Bom, na primeira fase, que a gente chama aí de fase da idade de ouro da vítima, a idade de ouro da vítima, essa fase ela é marcada por grande protagonismo da vítima, né? Notadamente em virtude aí da autotutela. Então a vítima ela era a protagonista ali da questão, né, do crime, enfim, tá? Então, essa idade de ouro da vítima, onde a vítima é colocada como protagonista, ela vai do início da civilização até o fim da Alta Idade Média, porque aí a gente tem a implementação do processo inquisitivo, né? E aí a vítima ela perde esse papel de protagonista do processo e assume um papel de coadjuvante. Então, o papel de protagonista da vítima, né, essa idade de ouro da vítima, vai do início da civilização até a Alta Idade Média. Depois nós temos o segundo momento, que é a fase de neutralização do poder da vítima, onde a vítima ela perde o seu protagonismo, ela perde o seu papel de reação, de função, que passa a ser exercida pelo Estado, tá? A pena passa a ser um encargo do poder público saindo da mão das vítimas, né? Sai das mãos da vítima, as quais são deixadas de lado no estudo da criminologia. Então, se no primeiro momento, que é a idade de ouro da vítima, a gente tem a vítima como protagonista ali da questão criminal, da criminologia, na segunda fase, essa vítima ela é deixada de lado, ela perde o seu protagonismo, porque o Estado começa a exercer esse poder punitivo e a vítima é deixada de lado. No terceiro momento, que é a fase da revalorização da vítima, e esse terceiro momento, que é a fase da revalorização da vítima, ele tem seu início, notadamente, após a Segunda Guerra Mundial, né? Porque a gente teve ali as barbárias trazidas pelo nazifascismo, né? E aí, com essa situação toda, com o sofrimento imposto ali por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, nasce a chamada vitimologia, que é o estudo da vítima, né? Então, com o nascimento da vitimologia, após a barbárie trazida ali na Segunda Guerra Mundial pela atuação de Adolf Hitler nos campos de concentração, nós temos a revalorização do papel da vítima, né? Ou seja, verifica-se a importância do papel da vítima e tenta realocar, trazê-la novamente para o processo. Então nós temos 3 fases. Uma fase em que a vítima é protagonista, né? Uma fase em que a vítima deixa de ser protagonista e é colocada de lado, e uma terceira fase que vem ali com a barbárie, após, né, a barbárie da Segunda Guerra Mundial, que se compreende a necessidade de reposicionar a vítima ali como prioridade. Vem então a vitimologia, né, o estudo da vítima, e a gente tenta realocar, trazer a vítima novamente, revalorizar o papel da vítima na criminologia, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês um conceito, um resumo aí, trazido por Eric de Figueiredo Maia, que ele diz o seguinte: a idade de ouro da vítima é compreendida desde os primórdios da civilização até o fim da Alta Idade Média, em que era comum a autotutela, a pena de talião e a composição. Com a adoção do processo inquisitivo, a vítima perde seu papel de protagonista, passando a ter função meramente acessória. A vítima, então, caminha rumo ao ostracismo, sendo substituída pelo soberano, né? Porque a gente tem a instituição do processo inquisitivo, né? Vocês estudam lá o sistema penal, o sistema processual penal inquisitório, que você tem as funções de acusar, julgar e acusar, defender e julgar na mão de uma só pessoa, do soberano. Então, com essa atuação do soberano, que detém ali a função de acusar, defender e julgar, a vítima é posta de lado, é substituída. Na fase de neutralização da vítima, ela perde o poder de reação ao fato delituoso, que é assumido pelo poder público. A pena passa a ser uma garantia coletiva e não individual, porque antes, quando você tinha a vítima, a idade de ouro da vítima, né, que você tinha a vítima como protagonista, a pena ela era uma garantia individual daquela vítima, de satisfação daquela vítima.
Com a neutralização da vítima, deixa a pena de ser uma garantia individual de satisfação da vítima e passa a ser uma garantia coletiva. Mais recentemente, tem se buscado novamente valorizar o papel da vítima no processo. Então, nós estamos aí nesse terceiro momento, né, que é o momento da revalorização do papel da vítima no processo. A gente está tentando reaproximar a vítima, trazer a vítima novamente para o processo, tá? Bom, e por último, a gente tem um estudo aí do elemento do controle social, né, que é o quarto elemento. Então, nós vimos o delito, nós vimos o criminoso, vimos a vítima e agora vamos ver o controle social. Bom, controle social, ele se refere a um conjunto de mecanismos e sanções sociais que almejam submeter o indivíduo aos modelos e normas comunitários. Então, o controle social é o quarto elemento aí de estudo da criminologia, né? O controle social, ele entra em atuação toda vez que a gente tem uma falha do controle, quer dizer, o controle formal, ele entra em atuação toda vez que a gente tem uma falha do controle informal. Então, olha só, dentro do controle social, que seria aí esse conjunto de estratégias, sanções, instituições, que pretende promover a submissão dos indivíduos aos modelos e normas de convivência social, né? Nós temos dois sistemas de controle social na sociedade. Então, o controle social, esse elemento da criminologia, ele é dividido em dois sistemas, que é o sistema do controle social formal e o sistema do controle social informal. O que é o controle social informal? O controle social informal é aquele realizado pela sociedade, por exemplo, pela família, né, a educação que a família dá, pela escola, pela igreja, clubes, opinião pública. Então, o controle social informal é o controle que opera na educação, na socialização do indivíduo. Então, o controle é operado pela família, pela escola, pela igreja, pelos clubes, pela opinião pública, pela sociedade. É a educação, a socialização daquele indivíduo. Já o controle formal já o controle social formal é o controle realizado pelo Estado, pelo aparato estatal, pelo poder público. E esse controle formal, ele só entra em cena se o controle informal falhou. Ou seja, a criminologia entende que se o controle social informal, a educação que a família dá, da igreja, da escola, não falhar, né, ou seja, constituir em êxito, você não vai precisar do controle formal. Então, entende-se que se eu fui bem educada, se eu recebi uma boa educação pela família, pela escola, viés ideológicos, religiosos, enfim, de forma a alcançar um êxito, eu não vou chegar a delinquir, eu não vou entrar nessa estatística criminal e, portanto, não vou precisar de um controle formal sobre mim, né? Um controle estatal, tá? Então, a criminologia entende que o controle social formal, ele só vai se apresentar quando o controle social informal falhar. Bom, dentro do controle social formal, nós temos então a atuação da polícia, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário. Né, o objetivo do controle social formal é, por meio da coerção estatal, né, operar por meio da coerção estatal, por meio da sanção penal em especial, tá? Então, de um lado, a gente tem o controle social informal, que opera na educação, na socialização, e de outro lado, nós temos o controle social formal, que opera na coerção estatal, no meio da sanção, por meio da sanção penal, tá? Inclusive, dentro desse elemento do controle social formal, nós temos aí... deixa eu me localizar aqui. Nós temos aqui seleções, né? Dentro desse controle formal, nós temos seleções. Nós temos 3 seleções. Isso é muito importante também vocês conhecerem, cai muito em prova, falando sobre as 3 seleções ali do controle social formal. A primeira seleção do controle social formal seria a atuação aí dos órgãos de repressão jurídica, o início da atuação dos órgãos de repressão jurídica. Como que se inicia a persecução penal, gente? Se inicia pela investigação criminal, né?
como a gente tem aí, como peça de informação, por exemplo, o inquérito policial. Então, a persecução penal se inicia com a investigação. Quem faz essa investigação? Seria o quê? Seria a polícia judiciária, que é a polícia civil e a polícia federal. Então, como primeira seleção aí, como primeira seleção do controle social, nós temos as polícias civis e as polícias federais. Como segunda seleção, nós temos o Ministério Público, que é quem dá início ao processo com a denúncia. E como terceira seleção, né, nós temos ali o poder judiciário, né, que atua ali com a sentença criminal transitada em julgado. Então, nessa seleção, nessa terceira seleção, o Estado que vai atuar de maneira absoluta sobre o indivíduo, impondo-lhe uma sanção penal. Então, lembre-se, dentro do controle social formal, nós temos 3 seleções. Primeira seleção, Polícia Judiciária, Civil, Federal. Segunda seleção, Ministério Público, que entra com ação penal, né, denúncia. E a terceira seleção é o Poder Judiciário, ali, o juiz, com a aplicação da sanção penal através de uma sentença penal transitada em julgado, tá? A condenatória, né? Transitada em julgado, tá? E aí a gente encerra, então, os estudos, né, dos elementos da criminologia, que é crime, criminoso, vítima e controle social. E a gente encerra aqui, então, essa aula, né? E na aula que vem, a gente vai tratar sobre, no próximo vídeo, a gente vai tratar sobre o encarceramento no Brasil e vamos trazer aí algumas questões de provas, né, de concursos públicos em relação aos temas que a gente tratou nesse vídeo e que a gente vai tratar no vídeo que vem. Então, no final de cada tema, né, a gente vai trazer aí, vai buscar trazer aí questões de concursos públicos, tá? Em relação a esses temas, pra gente fixar a matéria. Mas antes da gente terminar, eu só quero aqui ressaltar, em relação ao método que eu esqueci de falar, a gente falou sobre o método da criminologia, né? Mas eu esqueci de falar que o método utilizado pela criminologia é o método empírico, ou seja, o estudo do ser, né, da realidade inserido no mundo real, né, o estudo empírico, o estudo do ser, do mundo real. Também usa como método indutivo, ou seja, o que é o método indutivo? A criminologia, ela parte de fatos específicos para atingir o fato geral. Então, a criminologia, ela sai do campo específico para abranger o campo geral, né? Então, é um estudo específico para o geral. Isso é o método indutivo. E é um método ainda interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque a criminologia, ela vai se utilizar de outras áreas do saber, como sociologia, antropologia, história, estatística, psiquiatria, medicina, etc. Então, não fica só no campo do direito, tá? Então, é importante compreender isso. O método utilizado pela criminologia é um método empírico, baseado na experiência, né, no campo do ser. É um método indutivo, porque você sai do específico para ir para o geral, né? Então, o método indutivo não sai do geral para o específico, e sim do específico para o geral. E é um método ainda interdisciplinar, porque você faz uso de várias áreas do conhecimento, né, do saber. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo e espero vocês para o próximo vídeo de criminologia, onde a gente vai concluir aí os temas introdutórios da criminologia. Então, um beijo, até o próximo vídeo.